Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 30 de novembro, último dia do mês de novembro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Para encerrar o mês, como já é tradição, hoje, como em todas as sextas-feiras, vamos debater os principais assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, recebemos o presidente da Brasil Terminal Portuário, Antônio Passaro. Passaro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito obrigado, mais uma vez aqui, com grande prazer ao teu lado. E espero que podamos falar das coisas que interessam o Porto de Santos. Sem dúvida nenhuma. E também Adilson Luiz Gonçalves, pesquisador portuário. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Mais uma vez, Nathalie, Antônio Passaro, é um prazer estar aqui com vocês para discutir as questões portuárias, tá? E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Adilson, há poucos dias foi divulgada a informação que há embarcações esperando para atracar há mais de 6 meses, desde agosto, o que não seria, assim, uma situação tão nova, porque diariamente embarcações chegam e vão embora sem poder fazer isso. Quais são os prejuízos para o Porto de Santos quando a gente pensa num cenário como esse? Bom, vou citar aqui, por exemplo, um estudo que está sendo feito, que é o Plano Mestre do Porto de Santos, que ainda está na sua versão preliminar, que está sendo desenvolvido pela Secretaria Nacional de Portos. É curioso a gente ver que quando a gente vê a projeção de operação de fertilizantes, que é o principal problema que está tendo com relação às embarcações, a gente vê que até 2040 o Porto teria capacidade para fazer esse atendimento. Então a gente tem que perguntar, a projeção está errada ou houve algum fenômeno diferenciado que fez com que houvesse esse grande acúmulo de embarcações vindo para o Porto de Santos, além da sua capacidade de atendimento? É certo que certas cargas também são influenciadas pelas questões climáticas, né? Então, você pega principalmente os granéis, tirando o enxofre e alguns outros específicos, é muito difícil você ter uma operação em período de chuva e nós tivemos aí um período bastante prolongado, mas também não se justifica 90 dias. Exatamente. O que a gente talvez tenha que perguntar também é, será que esse tipo de carga realmente interessa para o Porto de Santos? Na sua opinião, interessa? Veja bem, nós temos outras alternativas e eu gostaria, francamente, de ver o Porto de Santos operando mais cargas de alto valor agregado. Então, talvez fosse o caso de se pensar como atrair essas cargas, que são as cargas que têm maior receita, maior valor de mercado para o Porto de Santos. Hoje nós temos a operação de fertilizantes, que é feita na margem esquerda, no terminal da VLI e em alguns terminais da margem direita. Como foi falado, segundo o estudo que foi feito pela Secretaria Nacional de Esportes, a gente teria capacidade para atender a demanda até 2040. Então, eu acho que o que se precisa saber realmente é, primeiro, da parte dos armadores, por que eles estão trazendo essa carga para cá, sabendo que vão ter esse problema? Você acredita que falta planejamento? Eu acredito que está faltando um pouco, porque já em 2006, no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento de 2006 do Porto de Santos... Você está falando de 12 anos. Hein? Exatamente. Eles já falavam na época que existia uma tendência de que essas cargas fossem, as cargas de fertilizantes, fossem para outros locais, como Paranaguá, por exemplo, e o próprio terminal da VLI. E a gente vê que, passados 12 anos, essa perspectiva já estava prevista lá atrás. Então, por que não houve nenhuma adaptação por conta dos operadores de armadores dessa condição? Então, acho que realmente a gente precisa dar uma reavaliada no que é realmente a vocação do Porto de Santos, que tipo de carga que ele pretende operar, não esquecendo que a gente está no estado mais industrializado do Brasil. Tá. Passaro, na tua opinião, qual é a vocação do Porto de Santos? Naturalmente é um porto que faz 38% do comércio exterior brasileiro. Então, eu acho que estou de acordo com ela que tem que ser olhar um pouco para a carga mais remunerativa, mas porto é porto e é só um link numa cadeia. Então temos que ver o que há detrás do Porto de Santos. Eu acho que muita dessa carga que está esperando, possivelmente, não é o meu campo, mas possivelmente seja um problema de não há lugar para ir para algum lugar imediatamente. Então, essas cargas têm que esperar comboios ou trens para poder sair ou alguma coisa assim. Não é o meu campo, mas
sempre tem duas caras da medalha, né? Sem dúvida, 3 às vezes, viu? Porque às vezes tem a versão da pessoa, da outra pessoa e a que de fato existe. Sim. Na tua opinião, professor, como que a gente poderia reverter esse quadro? Bom, tudo isso passa pelo planejamento do Sistema Portuário Nacional. Claro. Eu acho que a gente deveria... Parece não contra os trilhos, né? Na verdade, trilhos, às vezes até a parte hidroviária também funciona, a aeroviária também, que talvez agora com essa mudança que vai ter no governo federal, com a criação do Ministério da Infraestrutura, que englobe todas as questões de transporte, toda a cadeia logística, a gente tem um planejamento integrado, que é uma coisa que a gente vê escrita no papel. Como eu já falei até outra vez no programa, você tem Plano Nacional de Logística de Transportes, Plano Nacional de Logística Portuária, Plano Nacional de Logística Integrada. Exatamente. Então a gente vê vários setores fazendo planos e poucos deles são colocados em prática. Quase nenhum, né? Exatamente. Então hoje a gente tem uma matriz de transportes muito desequilibrada no Brasil, ainda continua sendo majoritariamente rodoviária. Então eu acho que o primeiro a gente precisa estudar o sistema portuário dentro dessa cadeia logística de todas as demandas e ver como que os portos podem melhor atender essas demandas. E eu acho que nesse sentido, tudo bem que existem alguns casos que existem as prioridades do país, são visões estratégicas de Estado, mas em outros casos existe a questão da competitividade local. Então, eu acho que os portos deveriam também ter a capacidade de se planejar localmente, de acordo com os seus clientes, de acordo com os mercados de interesse, para atração de mercados e atração de clientes. E a gente só vai ter isso realmente o dia que a gente tiver uma descentralização e maior participação da sociedade civil, dos governos locais e da iniciativa privada, principalmente. O presidente Jair Bolsonaro falou muito essa semana sobre a questão da privatização das companhias docas. Como é que isso incluiria a Codesp, né, que esteve aí no olho do furacão por conta da Operação Tritão? Como é que vocês avaliam essa possibilidade de privatização das companhias docas? É uma medida positiva? Acho que não. Eu sou principalmente contra a privatização da companhia DOCA. Por quê? Sou a favor da privatização dos serviços das companhias DOCAs. Isso é outra coisa. Sem dúvida. Mas a companhia DOCA tem que continuar a existir e tem que ser em mãos do governo. É uma posição estratégica de segurança nacional até e tem que atuar como árbitro nas coisas do porto. Agora, os serviços como, da por exemplo, companhia, dragagem. Como, por exemplo, a bendita dragagem, sim, essa deveria ser privatizada ou concessionada, privatizada muito, concessionada a companhias privadas. Na tua opinião, você concorda com o Passaro? Sim. Realmente o nosso grande problema está na autonomia para você fazer para a dinamização dos serviços que o porto tem que prestar para os usuários do porto. Sim. Então, tanto é como eu falei agora há pouco, que é importante que você tenha uma maior participação dos governos locais. Exatamente, regionalização ou estadualização. E da iniciativa privada. Se a gente pegasse um exemplo do que vinha acontecendo até a Lei 2.815, pelo 8.630, nós tínhamos um Conselho de Autoridade Portuária Deliberativo, em que havia a participação de todos esses. Né? Então, nós tínhamos até foi um período de grande evolução do porto, tanto do ponto de vista de melhoria de produtividade como de competitividade, e que a gente esperava, a gente é até meio redundante quando faz esses comentários, a gente esperava que com a nova legislação nós tivéssemos a descentralização. E, na verdade, o que você teve foi o contrário. O contrário, completamente contrário. Eu me lembro até na época que o Porto de Santos era citado como aquele porto que tinha os melhores exemplos do Brasil, que era uma referência para todos os outros portos, e de repente, quando criaram a Lei 2.815 e fizeram a centralização, disseram que isso tinha sido feito pela necessidade de se fazer um freio de arrumação. Só que, infelizmente, o freio de arrumação que fizeram na época... Na verdade, houve o freio e não a arrumação, né? Só o freio. Foi muito parecido com a reforma de ensino que teve nos anos 80. Ou seja, você resolveu igualar tudo e, na verdade, você jogou tudo para baixo. Tudo para baixo. Então, esse problema da dragagem, por exemplo, foi um problema seríssimo que o Porto de Santos já vinha tendo e agravou mais ainda depois que houve a centralização em Brasília. E que, embora a gente não tenha tido grandes problemas esse ano, ainda não é um problema solucionado, né, Passaro? Acho que não. Pouco tempo atrás, houve uma conferência da Santos Export e eu botei na mesa essa questão. Este ano estamos muito bem. A dragagem foi feita muito bem, temos as profundidades que precisamos até 31 de dezembro.
A pergunta é, depois. alguém tem que pensar que em 1º de janeiro também temos água. Temos navios chegando, né? E também navios chegando. Então, isso pareceria ser que vai ser resolvido por outro contrato emergencial. A Codesp já sinalizou por uma prorrogação desse contrato, um aditivo. Mas não é a solução definitiva que mais interessa ao Porto e as stakeholders do Porto. Nós temos uma operação ineficiente, uma gestão ineficiente sobre o serviço, obviamente, né? Sim, infelizmente sim. Temos que ver como melhorar isso conjuntamente entre autoridades e iniciativa privada. Aquele grupo de trabalho que foi criado para tentar encontrar uma forma de termos uma nova gestão sobre esse serviço. Como é que estão os trabalhos? Aquele grupo de trabalho iniciado por nossa vontade e muito excelente trabalho feito pelo ministro Quintela naquela época, começou, era para estudar 3 partes, legal, operacional e não me lembro a outra, mas a legal foi feita, Sim. De alguma forma parou. Parou, acho que mais que nada pela saída do ministro Quintela em abril, porque ele foi candidato, e agora está dormindo o Sleeping Beauty de Tchaikovsky, mas eu acho que logo 2019 será retomado. E precisa ser, né? Segundo o futuro ministro de Transportes, ele diz que os investimentos em infraestrutura vão aumentar significativamente no Brasil a partir do próximo governo. Vamos esperar que sim, né? Que a gente invista mais em infraestrutura interna e não em infraestrutura externa. Né? Que, aliás, a gente vem descobrindo que foi investido bastante lá fora, né? Ou se foi, tá? Inclusive concorrendo com relação à infraestrutura nacional. Bom, a gente espera que tenha essa mudança de mentalidade, que a gente passe a ter mais investimentos na área de infraestrutura e a gente qualifique os portos brasileiros e todo o sistema, toda a logística nacional para atender essas demandas externas e internas. Só que isso vai depender das coisas acontecerem, tá? E a gente ter um governo que esteja bem antenado com as necessidades do Brasil, com uma visão de Estado e não uma visão política, uma visão de longo prazo e não uma visão apenas de 4 anos. Você achou adequado o nome do novo ministro da Infraestrutura? Ele já vinha trabalhando no DENIT há um tempo atrás, então ele já tem uma experiência dentro da área de transporte do Brasil. Então eu acredito que ele, pelo menos ele conhece os problemas, então ele deve também saber ter os elementos necessários para buscar as soluções. E aí realmente não adianta você pensar e planejar nada se você não tiver recursos para fazer investimentos. E aí eles falam em estabelecer prioridades de investimentos, dizer onde esse dinheiro tem que ser aplicado. Eu acho que nesse momento a gente tem como prioridades 2 questões. Uma delas não tem muito a ver com o Porto, mas tem muito a ver com as condições sociais, que é a questão de saneamento básico. Sem dúvida. Então, a gente tem que ter saneamento básico, investimento em saneamento básico e investimentos em infraestrutura. O saneamento básico ele vai indiretamente contribuir para a redução dos custos de saúde no Brasil. Sem dúvida. E a questão da infraestrutura de transporte e da logística vai contribuir para a geração de empregos, para a geração de receita, aumento de tributos e uma série de fatores que podem favorecer também a outras áreas do governo. Passaro, você achou adequado essa configuração que foi estabelecida pelo novo presidente da República de unir em um ministério, criar um ministério maior para compor, transformar em infraestrutura e compor dentro da infraestrutura as outras pastas? Eu acho adequado que se reduza a máquina. A maquinária que tem o governo, isso de qualquer forma. E depois, se é adequado ou não, a experiência vai mostrar. Eu acho que Tarcísio tem tudo para ser um muito bom ministro, eu conheço ele. Ele estava também no PPI, até agora. É um técnico? É um técnico. Então, eu acho que tem as possibilidades. Se é adequado ou não, depois vai demonstrar. Você é a favor da regionalização ou estadualização do Porto? Absolutamente, eu acho que sim. Nós não acreditamos que lá, com todo o devido respeito, um burocrata em Brasília possa estar falando do que está acontecendo, a carga e descarga de um navio aqui que ele nunca viu, se calhar nunca viu o Porto de Santos. Se calhar nem conhece, nem sabe o que é, né? Então, o que precisamos é pessoal que conheça aqui as realidades do Porto de Santos. Boa ou má, não vou discutir isso. Mas tem que conhecer a realidade.
Eu demorei, quando cheguei aqui, um ano em tentar começar a entender a realidade do Porto de Santos, que é diferente porque cada porto é diferente. A básica é a mesma, você movimenta a carga, mas as formas de movimentar carga, até por questões culturais, é sempre diferente. Então, ele vai precisar, Tarcísio, o seu tempo para entender tudo isso e descentralizar, regionalizar. Agora, temos que ter cuidado, como se diz em português, até aprendi isso, não trocar seis por meia dúzia. Não? Exatamente, isso não pode acontecer. Nós, em Holanda, como sabe, o Havenbedrijf Rotterdam, Porto de Rotterdam, é totalmente neutral. O que eu falava que precisa autoridade portuária, mas pelo resto somos a iniciativa privada que fazemos os investimentos maioritários ou pagamos pelos investimentos que são necessários. Que eles fazem, o Porto faz. A burocracia diminuiria muito, né, com essa regionalização ou essa estadualização, né? Talvez se não trocamos 6 por meia dúzia, sim. Você sabe que ontem mesmo eu estava conversando com um importador e ele falou que ele está operando muito por Itapoá. E qual foi a justificativa que ele deu? Aqui o ICMS é 18%, lá é 2,6%. Tá? Então ainda continua sendo interessante operar em Santos por conta da situação geográfica, mas isso pode mudar com o tempo. Porque é muita diferença tributária, né? Sim. E se a gente for analisar mais uma vez Santa Catarina, que é o estado brasileiro que tem mais portos, como diz assim, lá eles têm também um belo de um parque industrial em Joinville, que também contribui para essa questão da industrialização que a gente está falando, que é interessante de trazer carga de maior valor agregado, tanto na importação quanto na exportação. A importância do Estado participar do processo, hoje ele não participa, ele participava do CAP, ele era do bloco governamental. Mas todo o acesso rodoviário ao porto é por vias estaduais. Sim. Tá. E o governo estadual, às vezes, dá a impressão que ele também se distanciava um pouco da questão portuária por não ser um porto local e também porque ele tem o Porto de São Sebastião. Exatamente. Que é uma concessão ao Estado. Aliás, a concessão mais antiga do Brasil é o Porto de São Sebastião. Então, talvez com essa regionalização, e aí eu concordo plenamente com o Antônio Passaro, se a gente tiver uma gestão autônoma, uma gestão profissional, mas com a regulação estadual, com o acompanhamento do Estado e ele participando dos investimentos e das condições necessárias, tributárias ou quaisquer que sejam, para incrementar a operação do Porto de Santos, isso aí vai ser um fator extremamente favorável. Então, a descentralização e a maior participação dos atores locais, que a gente tira um exemplo, o Rotterdam. Rotterdam é uma questão de Estado. Sim. Os investimentos são feitos no Porto porque é uma questão de economia, de estabilidade econômica da Holanda. E de segurança nacional. É uma segurança nacional. No nosso caso, nós temos um país de dimensões continentais. É totalmente absurdo você imaginar que os principais portos do mundo têm gestão local e aqui no Brasil todos os portos têm gestão controlada pelo 37 governo, são pelo governo federal. E a gente poderia ter mais condições de competitividade desses portos se eles tivessem essa autonomia e essa competência técnica administrativa. Então, o que a gente espera realmente é que todos os atores participem, tá? E a gente tenha realmente uma participação do Estado, mas com uma visão de Estado e não com uma visão político-partidária. Tá? E com uma visão de conjunto. Sim. E com uma visão de estabilidade. Falou-se da questão tributária, que eu continuo falando da questão tributária, que não existe. Não pode ser que, de repente, a municipalidade venha de um dia para outro, com aumento de ISS de 3% para 5%, 66% de aumento. 66%. Sem discutir, sem falar, e sem saber para quê. Porque a gente ainda não sabe para que foi aumentada. Ainda não vimos o retorno disso, né? Nada. As coisas que eles dizem que pagam, não pagam. Nós não vemos nada disso. Ônibus na porta do terminal não existe. E já temos brigado por isso há muito tempo, por exemplo. Então, tem que se trabalhar em conjunto. Por isso que eu digo, não trocar 6 por meia dúzia. Diálogo, né? Com diálogo e tentar de ver o meio prazo e não, como se diz em inglês, o quick buck, fazer o dinheiro hoje porque amanhã tem eleições. Não adianta trabalhar com cobertor curto, né? Vai sempre faltar uma conta. Não adianta. E dar essa conta para outro pagar, Estava falando com o diretor de Rotterdam pouco tempo atrás, já falei disso várias vezes,
Lá estamos holandeses, planejando o Porto de Rotterdam para 2060. Aqui nós estamos planejando para 60 dias. Exatamente. Literalmente, porque em janeiro não sabemos como vai ser a dragagem. A dragagem, exatamente. Só que quando a gente olha o plano mestre do Porto de Santos, ele está previsto para 2060 também. Ou seja, o planejamento está escrito lá o número 2060, mas se isso vai acontecer não é outra história. É isso que precisa mudar. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos. Não saia daí, até já. Estamos de volta e abrimos espaço para as notícias que são destaque aqui na nossa região. Flávio do Nascimento Graça, de 39 anos, acusado de matar os irmãos donos de uma clínica odontológica em Santos, foi, enfim, preso aqui na cidade. O dentista, que já foi transferido para o 5º DP, atacava as vítimas disfarçado como uma peruca. Depois de 3 anos, o dentista foi preso em uma casa de parentes no bairro da Pompeia, hoje de manhã. Segundo a polícia, estava sozinho e dormia no chão. Os agentes apreenderam uma faca, uma arma de choque e livros que estavam em uma mochila. A investigação foi feita em cima de todos os imóveis da família e teve um que parecia, são vários imóveis que estão desocupados para alugar. E um parecia que tinha alguém dentro. Então o que foi feito? As equipes foram divididas em vários imóveis suspeitos e foi feito tudo de uma vez. Família é família, né? Inclusive não responde pelo crime de favorecimento. A Polícia Civil recebeu várias denúncias sobre o paradeiro do acusado. Informações de que ele estaria em outros estados e até no exterior. Até que, no fim de setembro, recebeu a pista mais importante. Flávio foi visto em uma rodoviária de São Paulo, com destino a Santos. Desde outubro, novembro, quando foi esclarecido que ele era o autor dos homicídios, a gente vem mantendo uma investigação para tentar capturá-lo. E essa investigação vinha a denúncia do Acre, vinha a denúncia de Pernambuco, Santa Catarina. Foram vários estados e todas essas foram checadas. Na metade desse ano, mais ou menos, nós descobrimos que ele estaria em Araraquara, foram feitas diligências lá, nós não conseguimos detê-lo lá. E em começo de outubro, final de setembro, veio uma informação que ele teria sido visto no terminal do Jabaquara. E nós conseguimos localizar uma pessoa que era realmente muito parecida com ele, vindo para Santos. E aí nós voltamos à investigação aqui para a cidade de Santos e hoje, num dos imóveis, ele foi detido. O dentista, que ficou conhecido como maníaco da peruca, é acusado pela morte de 3 irmãos, donos de uma clínica dentária. Os crimes aconteceram em 2014 e 2015. O motivo seria vingança. Flávio tinha 2 clínicas em São Vicente. Segundo a polícia, ele atribui o insucesso nos negócios pós a abertura da rede odontológica das vítimas. O dentista também é suspeito de balear uma funcionária. Ele aqui não falou nada. Ele saiu calado da casa dele e foi para a cadeia calado. Ele está abalado, na verdade ele nada falou, porque ele está abalado, a família está abalada e vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Ele admite os crimes. Isso eu vou me reservar após a verificação da produção antecipada de provas que foi levada a efeito no Poder Judiciário. Foi um trabalho incansável da Polícia Civil. Ele deu muito trabalho. E a Polícia Civil apreendeu mais de 190 quilos de drogas e prendeu 189 pessoas durante a nova operação aqui na região. O balanço da operação, que durou 48 horas, foi divulgado hoje à tarde. Foram cumpridos cerca de 70 mandados de busca e apreensão. A Polícia Civil apreendeu mais de 190 quilos de drogas, maconha, cocaína e crack, além de êxtase e lança-perfume. Foram presas 189 pessoas e apreendidos 40 menores. 2 armas de fogo, veículos e mais de 201 mil objetos diversos. Uma operação extremamente tranquila, não registramos nenhum incidente, uma operação policial voltada ao combate ao crime contra o patrimônio. Furtos, roubos e receptação. E também visando
o uso indevido e tráfico de drogas. E em Mongaguá, 6 escolas foram fiscalizadas de surpresa por mães de alunos. A visita foi acompanhada pela diretora de educação da cidade e as escolas foram escolhidas pelas próprias mães. O objetivo foi verificar o trabalho realizado nas cozinhas dos colégios. As mães puderam ver como são guardados e preparados os alimentos que são servidos aos estudantes. Ótima iniciativa. É assim que a gente não força, mas fica ao lado da administração para cobrar transparência nos serviços. E voltamos com os nossos convidados. Hoje é dia de Agenda do Porto. Estão comigo o presidente da Brasil Terminal Portuário, Antônio Passaro, e Adilson Luiz Gonçalves, pesquisador portuário. Você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Passaro, você está deixando a BTP. Fica até que dia? Eu estou voando no dia 14. 14 de dezembro. Então a gente pode dizer que hoje é o seu último programa Bom Dia Baixada na Agenda do Porto. Sim, infelizmente, sim. Para onde você vai? Vou para a Espanha, vou para casa, não vou parar. Cheguei já a uma idade, uma situação que posso descansar, digamos. Pois 37 anos em posições executivas em várias partes do mundo. Acho já di a minha 5 cents, a minha contribuição, e vou desfrutar um pouco da minha mulher e meus filhos que estão lá, descansar. Foi uma decisão bastante corajosa, né? Por meu lado, sim. Eu acho que mais coragem da minha mulher que me vai ter que aturar em casa. Como é que está sendo feito o processo de transição? Está sendo muito bem. Tenho uma equipa de 4 diretores fantástica e cada um está tomando a sua parte. Ainda não foi nomeado pelos acionistas o meu sucessor, mas eles 4 estão totalmente em condições de continuar com a empresa e os objetivos que estabelecimos durante estes anos. Dentre esse tempo todo que você esteve à frente da presidência da BTP, o que você acha que está deixando de legado e o que você leva com você como maior aprendizado? Essa pergunta já me foi feita várias vezes. Legado, quando deixar legado implica que eu fiz alguma coisa, que eu acho que fiz alguma coisa importante, acho que não. Eu fui O Sérgio Aquino me chamou esta semana de gaivota, porque eu consegui liderar um PAC, uma matilha de operadores portuários e conseguir obter algumas coisas. Na BTP mesmo, eu acho que estou muito orgulhoso de ver que deixo atrás uma equipa de profissionais de excelente qualidade e que, quando cheguei aqui, eles trabalhavam em silos, cada um fazia a sua parte e às 5 da tarde ou 5:30 iam embora, mas agora estão todos, saíram dos silos, estão de mãos dadas e cada um entende que a sua parte é só uma parte e sem a outra parte do colega não vão atingir as metas que foram impostas, e atingir as metas é bom para todos nós porque significa o bônus ao fim do ano. Sem dúvida, então, sem dúvida. E o que você leva com você? O carinho enorme dos brasileiros, o carinho dos colegas no mercado e o apoio que tive todos estes anos dos meus diretores, meu pessoal. Foi a 3ª vez no Brasil para mim. Foi marcante e nunca vou esquecer. Espero que tudo o que esteja agora planejado saia à frente com o novo governo, e porque o Brasil tem essa possibilidade, tem esse potencial enorme. A BTP está completando 5 anos. Já completou ontem 5 anos oficialmente. 5 anos de um projeto extremamente audacioso e que deu muito certo. Os pilares, pela própria empresa, são sempre a segurança das operações e a sustentabilidade.
Dentro desses pilares, o que você pode elencar como maior conquista da empresa nesses 5 anos? Na segurança, que cada um faça a sua parte e conseguimos estabelecer uma mentalidade de cuidar do outro e não só cuidar de mim mesmo. Porque o outro pode também causar que eu tenha um problema. Na sustentabilidade, eu já falei muitas vezes, este é o meu nono terminal. Fiz terminais em outros países. Consegui movimentar contêineres, carregar, descarregar navios, fazer tudo o que tem a ver com a logística dos contêineres. O que nunca tinha feito é plantar árvores. E como foi essa experiência? Divino, divino, fantástico. Plantar árvores, soltar pássaros em Falcao, que naturalmente levou muita piada, mas foi maravilhoso. Tudo isso que o Passaro está falando, a questão da importância de dentro de uma corporação, de um terminal como a BTP, os colaboradores se enxergarem de fato como partes de um processo, ter uma gestão integrativa, que é isso que a gente busca, e ter esse olhar para a sustentabilidade, para a construção de um porto sustentável. Isso deve nortear também as ações de outros terminais, né? É o que faz o sucesso de uma empresa. Isso está acontecendo agora, mas antes eu queria fazer aqui o meu tributo à BTP. A implantação do terminal em Santos foi uma odisseia. Foi. A começar por todo o trabalho de descontaminação Exatamente. do terreno onde foi feita a obra. Foi um trabalho maravilhoso, sensacional, que é uma referência para qualquer tipo de atividade do tipo. É um case de sucesso. Foi feito um investimento enorme, tá? É um terminal, um dos, se não o mais moderno terminal da América Latina. E essa questão que ele fala de você ter essa integração entre os setores dentro da empresa, é uma coisa que a gente discutiu bastante quando eu fazia parte do grupo técnico do incêndio Alemoa, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E lá um dos colegas nossos, ele dizia, puxa, às vezes a gente fica falando aqui em questão de segurança, em questão de acidente zero, e a gente não para para pensar que isso aí não é só uma questão de política da empresa, é uma questão também de personalidade das pessoas, é uma questão de cultura. E a gente leva um tempo para mudar essa cultura. E aí até um desses colegas citou a cultura da excelência. Então ele fala, se você chega, por exemplo, na Embraer ou numa empresa de manutenção de aviões, você nunca vai ver escrito lá, estamos há tantos dias com acidente zero, ou cuidado não sei o quê, porque já está dentro, já está incorporado no espírito das pessoas esse cuidado. Sim. Essa certeza de que o que eles fizerem de bem feito, com toda a segurança, com todo o cuidado, com todo o respeito ao colega de trabalho e considerando o colega de trabalho, vai garantir que ele chegue em casa, tenha o sustento da família e veja os filhos crescerem. Então, volte para casa. Exatamente. Então, essa cultura da excelência é algo que está sendo implantado aos poucos e que realmente a gente espera que a gente tenha, com isso, redução de acidentes, melhoria de produtividade e as pessoas estejam felizes de estar trabalhando onde estão e apresentando resultados positivos para a empresa e resultados positivos para ela própria. Tá? Sem dúvida. Então, essa questão realmente é fundamental e a BTP, ela, em treinamento de pessoal, tem um centro de treinamento interno, a questão ambiental, eles fazem a preservação de toda aquela área da saída do rio Sabuó. Sim. Então, 47 já, Caris. Então. 47? Tem um setor específico só para isso, inclusive recebe pessoas de fora para fazer parte da educação ambiental. Então é um trabalho muito interessante, tanto do ponto de vista de operação de contêineres, que é a ideia inicial e principal, como também da questão de mostrar que as operações podem ser feitas de forma sustentável. Para 2019, quais são as projeções da BTP, Passaro? De crescimento, como todos os anos. Crescimento constante e sustentável. Prevemos um crescimento de 4 a 5% em movimentação. Naturalmente, tem no mercado nesse momento várias situações de participação entre armadores em diferentes serviços, que isso vai mudar um pouco a fotografia dos serviços a ser servidos pelos terminais, tanto nós como Santos Brasil, DP World. Temos que esperar, ainda não foi totalmente definido, mas eu acho que o crescimento está aí e vamos crescer todos. Né?
2018 foi um ano bastante turbulento, especialmente aí em virtude da corrida eleitoral, das eleições. Para a BTP, como é que termina 2018? Excelente. Em todos os nossos KPIs estamos por cima das metas. E, como digo, né, foi o fechamento de 5 anos de trabalho muito duro, de uma mudança de mentalidade, que foi o mais difícil, e que agora todo mundo está com o olhar para frente ao mesmo ponto e trabalhando de mãos dadas. O coração está apertado? Bastante. A gente fala, a gente vê os olhos dele, a emoção dele, Claro. Toda transição é uma transição que leva um tempo para a gente se adaptar. Em psicologia, se diz que cada mudança é um processo de luto. Não? Sim. Já mudei 15 vezes, então tenho um pouco de experiência. Mas um pouquinho de experiência. Sempre de perto. Mas o legado está aí, está deixado. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje é dia de agenda do Porto e estão comigo o presidente da Brasil Terminal Portuário, Antônio Passaro, e Adilson Luiz Gonçalves, pesquisador portuário. Ainda dá tempo de você participar aqui do nosso programa, interagir com os nossos convidados pelo WhatsApp que está aí na tela e pela nossa fanpage, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Eu quero agradecer, aliás, todo mundo que está nos acompanhando pela nossa fanpage. Uma das pessoas é o Maxwell Rodrigues, apresentador aqui do Porto e Negócios. Caro Maxwell Rodrigues. E foi quem viabilizou a primeira vinda do Antônio Passaro aqui na bancada quando eu assumi o programa. E eu costumo dizer que todas as sextas-feiras eu sou uma mediadora, porque eu mais aprendo do que qualquer outra coisa. E assim, é bastante prazeroso. E o Max, ele foi o precursor, junto com o Rogério Conde, dessa ideia de trazer para o debate, todas as sextas-feiras, o Agenda do Porto. Essa questão da comunicação, da desmistificação do Porto de Santos, vocês acreditam que seja um passo importante para a aproximação, para a melhora da relação Porto-Cidade? É um passo primordial, essencial e sem o qual não se pode andar. Simples. Porto é a cidade é o Porto. E até que as pessoas não compreendam isso e comecem a trabalhar juntos, nada vai funcionar. Essa integração que hoje existe em algumas empresas, em alguns terminais, seria a política ideal para que a gente tentasse aplicar nessa relação que é conturbada, né? É desajustada ainda. Então, na verdade, quando a gente fala de relação porto-cidade, isso é uma coisa que é estudada mundo afora. A gente tem porto, mas às vezes a gente não tem a cidade. Sim. Então, se a gente for analisar os profissionais que trabalham dentro do porto, eles moram nas cidades próximas ao porto. Sim. Tá, a grande maioria deles. E a maioria deles incorpora-se à cidade. Então, quem trabalha no porto sabe dar valor para a cidade. Só que, infelizmente, às vezes, por uma questão do distanciamento do porto, sim, essa questão de você não estar participando diretamente do porto, às vezes não ter uma visibilidade do porto, do que é o porto e da importância que ele tem para a cidade, como gerador de empregos, como gerador de receitas, como gerador de tributos, uma série de coisas, faz com que a população não tenha essa visão e não enxergue o porto como sendo alguma coisa importante. Às vezes enxerga positivo como e um aliado, né? Mas assim, em grande escala seria você comparar uma feira, todo mundo gosta de feira perto de casa, mas ninguém gosta de feira na porta de casa. Na porta de casa. Então, você tem que ter essa questão do relacionamento entre porto e cidade equacionado, porque existem conflitos, tá? A gente pode pegar até como um exemplo desses conflitos o que aconteceu na Ponta da Praia com a Operação de Granéis. Sim. Durante muito tempo, houve uma briga do governo federal, que era o responsável pelas concessões, com o governo municipal, para equacionar o problema, que era um problema de fato. Era o principal conflito da relação cidade-porto, era a Operação de Granéis. Sim. Não pela Operação de Granéis em si, mas pelo que estava acontecendo com o sistema utilizado. Exato. Odores, material particulado. Teve uma época, em 2004, 2005, se não me engano, teve um incêndio em farelo cítrico, que a cidade toda ficou cheirando a farelo cítrico. E hoje o que você vê? Nós conseguimos, então, que houvesse uma iniciativa, houve-se a iniciativa privada, houve-se o governo federal também que estabeleceu certas condições, e hoje você tem um programa, por exemplo, no terminal da ADM, o Novos Ares, que já melhorou substancialmente, e ainda não está totalmente implantado, melhorou substancialmente a condição ambiental da região. E o projeto do terminal exportador de Santos já está seguindo premissas parecidas.
Então, isso daí, e outra, a questão da comunicação. Quando se faz um tipo de iniciativa desses, você tem que também fazer a comunicação social para dizer, estamos fazendo isso. A questão, por exemplo, da solução do acesso, da eliminação do conflito rodoviário que existe no acesso ao Gate 18, ao terminal de contêineres, hoje operado pela Libra, é um outro problema. O pessoal reclamava de congestionamento, reclama ainda, né? Congestionamento, reclama bastante. Poluição, etc. e tal. A hora que você tiver o viaduto eliminando aquele conflito rodoviário, você vai ter uma redução disso. Então, o que falta é a comunicação das iniciativas que estão sendo feitas, o que se faz através de audiências públicas. O que falta é você criar também condições para que as pessoas conheçam o porto. Sim. Precisamos retomar a questão da revitalização da área do Porto Valongo, no centro da cidade, que a proposta era de você ter um waterfront, uma área em que as pessoas tivessem a comunicação para ver o porto operando, para ver a atividade como atividade de lazer. Claro. E como já acontece em outras cidades, em outros países. Ou seja, para o santista, para o guarujaense, para o cubatense, terem uma identidade portuária, tá? Reconhecerem a importância do porto. E isso a gente só consegue através de maior participação da cidade nesse processo, das cidades nesse processo, e também de uma maior abertura à participação da comunidade, à comunicação da comunidade com o porto. Isso se faz através de visitas, idas a escolas para mostrar o que é o porto nas escolas. Então, todas as iniciativas que a gente já teve exemplos da Santos Brasil, já fez uma iniciativa desse tipo, a própria BTP tem iniciativa desse tipo. Falando nessas iniciativas, como que a BTP abre as portas para a comunidade? De várias formas. Temos programas para escolas, para universidades. Temos uma casa do visitante, onde recebemos semanalmente grupos que vêm estudar, vêm a conhecer o terminal. Isso para a comunidade de Santos. Sábado passado tivemos o BTP em família, onde veio todos os operadores ou funcionários com as suas famílias. Foi divino ver as criancinhas numa empilhadeira, jogando aí. Apoiamos programas de desenvolvimento escolar, deportes. Fazemos um sinnúmero de iniciativas que, a parte de fazer parte do nosso contrato de concessão, ajudamos a comunidade que está perto do terminal. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Passaro, eu queria muito te agradecer. Todas as vezes que você prontamente nos atendeu. Você tem aqui uma admiradora do teu trabalho, da tua história. E eu discordo quando você diz que não deixou legado. Deixou o legado. Que você possa, de fato, agora desfrutar daquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa família, que puderam e souberam te esperar para essa volta, e que esse legado que você deixou se perpetue para as novas gerações, para que a BTP consiga seguir deixando recados positivos e, principalmente, que visam e que continuem visando a segurança das operações portuárias e a sustentabilidade do meio ambiente. Muito sucesso nessa nova etapa. Muito obrigado, emocionante. Um prazer estar aqui outra vez. Quem sabe, uma vez nos vemos. Sem dúvida Mas vai ser sempre Brasil para todos. Professor, muito obrigada também pela tua participação aqui conosco. Me ajudou muito fazer essa última bancada com o Passaro. Eu li uma notinha, saiu uma nota no jornal há algum tempo, e quando eu li eu falei, o ano não pode acabar sem que eu entreviste o CEO, né, de um dos maiores terminais da América Latina, se não o maior, e que sempre teve muita atenção e muito carinho com essa iniciativa que eu volto a dizer. Começou com a coragem de dois empresários, na época Maxwell Rodrigues e Rogério Conde. Muito obrigada. Eu agradeço, é sempre um prazer participar. Enhorabuena. Que você tenha um retorno feliz à Espanha. Obrigado. Agora, eu duvido muito que você vai abandonar a área portuária. Vai ser consultor, vai escrever livro, vai fazer alguma coisa, mas dificilmente você vai conseguir tirar do sangue a água salgada do porto. Vou contar um segredo. O Mário Povia, presidente da ANTAC, me disse 2 semanas atrás, esse teu namoro com o Dolce Farniente te vai durar máximo 6 semanas. Tenho certeza absoluta. Tá no sangue. Eu também tenho. Logo nós teremos notícias. O Bom Dia Baixada
fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Bom fim de semana. Tchau. Ups.